Olá, por qual motivo pilares prediais têm uma seção constante? Por qual motivo num prédio, no térreo e no oitavo pavimento, o pilar tem o mesmo tamanho? Em uma obra predial, a carga gravitacional reduz a cada pavimento. E nos pórticos de contraventamento, a carga reduz com o quadrado da altura. Não é nem a altura, é o quadrado. Então, num prédio, por exemplo, de 10 pavimentos, quando a gente chegar no quinto, no topo do quinto, a gente está falando já que tem 25% dos esforços gerados pelo vento, no caso de pórticos e contravento, e 50% da carga total. Quem sabe até um pouquinho menos, porque a laje de cobertura tem uma carga menor, mas próximo à metade. Tá? Sabendo isso, solução lógica é o quê? Se tem metade da carga, faz um pilar com metade do tamanho. Essa seria a ideia lógica. Ou, então, conforme vai subindo, né, cada pavimento, o pilar é um pouquinho menor. E na base, no caso, um pouco maior, porque na base, geralmente, tem uma taxa de aço pesada, se aumentar um pouco, vai reduzir a taxa de aço. Tá? Mas, mesmo assim, com essa lógica, exceto em um arranha-céu, a gente está falando de mais de 40 pavimentos, para se considerar arranha-céu, o padrão é manter a seção constante. Por qual motivo é feito isso? Tá? Primeiro, quanto que gasta de material? Tá? Pode chegar a 50% a mais. Tá? Porque o gráfico de cargas é um triângulo. A gente tem que lembrar que um pilar que tem 100 toneladas na base de 10 pavimentos, ele tem 10, 20, 30, 40, 50 e tudo mais, até um pouquinho menos que 10, 20, 30 nos últimos pavimentos, por causa da laje de cobertura ser mais leve e por causa do vento ser menos crítico. Ok? Tá? Então, eu estou fazendo um pilar com uma seção constante, quando na verdade eu poderia fazer um pilar que morre tecnicamente com zero no topo. Tá? A gente não consegue exatamente zero, né? Porque a gente tem uma seção mínima, mas a gente consegue eliminar próximo de 50% do material se a gente conseguir escolher ideal. Talvez não consiga tanto, mas é um limite que a gente tem. Tá? Ou seja, né, se fosse utilizado pilar de seção variável, seria possível reduzir 50% do gasto nos pilares. Talvez não reduza tanto na mão de obra, não vai reduzir 50% da mão de obra, nem 50% das formas, mas reduz 50% do concreto e aço. Pode chegar nisso, né? Mesmo que chegue só em 25%, ainda é uma vantagem considerável. Tá? Mas por que não é feito isso então? Motivo 1, aproveitamento das formas. Se vai fazer um prédio de 10 pavimentos, é feito a forma para cada pilar. Ok? E aí entra a questão, fiz o pilar, ele muda de tamanho. A gente vai ter que cortar um pedaço da forma. Tá? Tecnicamente, cortar um pedaço da forma do pilar não é um problema, porque, ok, eu tinha uma forma lá para fazer um pilar de 1 metro, daí no próximo pavimento eu corto e faço com 95, daí o próximo eu corto mais 5 e faço com 90. Vou gastar um pouquinho de disco de corte, mas não é problema. Só que o problema não é aí. O problema é que se eu reduzo o pilar e tem uma viga chegando nesse pilar, eu tenho que aumentar o vão da viga. Entendido? E eu tenho que refazer a forma da viga, ou emendar a forma da viga, e aí o custo vai ser bem maior, não tanto no material, né? O custo de 5 centímetros de forma não vai ser o que vai quebrar uma empresa, só o custo vai ser o que? A mão de obra, porque cada pavimento vai lá e emenda mais 5, daí emenda mais 5, e daí toda essa emenda reduz a durabilidade da forma, entendido? Então, o custo vai ficar uma forma de má qualidade, né? Não vai ficar um acabamento bom nas vigas, ou vai exigir use novas formas onde poderia estar usando formas antigas ainda, né? E esse replanejamento de escoras que gera complicações, o planejamento de formas e escoras, né, gera complicações. Motivo número 2, padronização da estrutura. A gente está falando de um prédio de 10 pavimentos, por exemplo, né, que tem 10 pavimentos tipo, no caso. E geralmente vai ter uma planta baixa, um projeto estrutural, um pavimento tipo, e daí no outro pavimento é igual, daí no outro pavimento é igual, daí no outro pavimento é igual, daí no outro pavimento é igual. Né? Todos os andares têm a mesma viga, na mesma posição, com a mesma armadura, com a mesma seção. E todas as lajes, mesma espessura, mesma armadura e tudo mais. Okay? Tá? Só que a questão é que se eu reduzo o pilar, se eu tiro 5 centímetros de pilar por pavimento, em 4 pavimentos eu tenho uma viga com vão de 20 centímetros maior. O que vai exigir mais aço. Só que não só isso. Porque além dela ter que vencer um vão maior, ela tem que vencer um vão maior para chegar num pilar com menor rigidez. E aí esse pilar de menor rigidez vai gerar menor momento negativo e vai aumentar a deformação. Né? Lembrando que só por aumentar o vão em 20 centímetros já aumentou a deformação da viga. Okay? Se, além disso, eu estou gerando menos negativo, vai aumentar o positivo, vai aumentar a deformação da viga novamente. Vai ser tipo um efeito bola de neve nessa deformação da viga. E combinado ao maior vão, pode ser necessário uma viga mais alta. Então, a viga tem 40, só que chegou no 7º pavimento que o pilar está muito curto, aí ela tem que ter 50. Ou ela tem que ter 40, mas tem que ser mais larga.
ok? E tem que ter mais armadura, tem que colocar um ferro adicional se não for aumentar a altura dela. Isso aqui acaba sendo uma complicação na obra. Tá? E além disso, a armadura de espera dos pilares tem que ser a cada pavimento ajustada. E esse ajuste, apesar do custo não ser considerável se for feita uma boa emenda, é complicado. E se for feita uma emenda para evitar erro na obra, né, vai ser um custo adicional. Então, de qualquer maneira, tem que ter um bom planejamento e execução dessas emendas, senão o custo aumenta. Motivo 3. Espaços iguais para todos. Isso aqui é espaços entre os pavimentos. Por exemplo, quando um prédio é construído, todos os andares, né, é feito de uma planta baixa do andar, e você vai lá e compra aquela planta baixa. Ok? E na planta baixa, todos os andares do pavimento tipo têm a mesma altura, os pilares têm a mesma espessura, entre outros fatores. Agora, bom, conforme vai subindo, se aumentar o vão, né, vai exigir uma viga maior, vai reduzir o pé direito. O pé direito. Vai dizer a altura livre, no caso. Tá? Mas a questão é, só isso é um problema. Mas se o pilar está reduzindo, também está ocupando menos espaço. Tá? E daí imagina que uma pessoa que comprou um apartamento no segundo pavimento e aí visita uma pessoa no oitavo pavimento. Ela vai olhar, nossa, mas no meu apartamento o pilar atrapalha na lavanderia, mas aqui não atrapalha, esse pilar está bem menor aqui. Né? Ou outra coisa pode acontecer. Uma pessoa compra um apartamento no oitavo pavimento, por exemplo. E daí vai visitar, daí o irmão dela vai visitar, o primo, o vizinho, o amigo lá vai visitar ele, né? E olha, nossa, vou comprar igual. Daí vai lá e compra um apartamento embaixo, no segundo pavimento, que está à venda ainda, e ele não percebe que no segundo pavimento o pilar está maior e acaba atrapalhando, ok? Então, isso acaba gerando uma dor de cabeça, porque quanto mais alto a pessoa mora, maior a largura que ela tem, mas menor a altura que ela tem disponível. Okay? Então, cada apartamento vai ficar um pouquinho diferente, complica. Né? E realmente, né, a questão é que a pessoa vai sentir prejuízo no segundo pavimento porque ela comprou um apartamento com menor largura. Né? E a pessoa do oitavo vai sentir prejuízo porque ela comprou um apartamento com menor altura. Tá? Então, os dois vão se sentir prejudicados. E realmente o que vai acontecer é que se houvesse pilares de diferentes dimensões, nos primeiros 2, 3 pavimentos, teria um pilar maior do que realmente é feito na prática com uma seção padronizada. Ok? E entra a questão que seria ruim para os dois lados. Próximo, existe uma folga nas dimensões de um pilar, por isso que não chega a ser 50% de economia. Tá? Por quê? Porque apesar de existir uma seção ideal, se não for pensar, eu tenho um pilar, ele tem 123 toneladas e ele tem um pé direito de 2,90 e eu estou trabalhando com FCK 30. Qual é a seção ideal? Tá? Baseado no custo, a gente consegue calcular qual seria a seção ideal. É um pilar de 20 por 65, um pilar de 20 por 55, no caso vai ter uma questão diferente, mas é possível encontrar qual que é a seção ideal que vai gerar um menor custo total de material mais mão de obra. Só que, se eu errar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o pilar ideal era para ser, sei lá, 25 por 39. Se for 25 por 40, não vai ser um problema tão grave. A gente pode redundar desde que, claro, e nesse caso que eu estou falando de otimização ao máximo, né? A gente garante que nem o problema de armadura mínima vai ser um problema, mas porque a gente está otimizando ao máximo. Mas a questão é, se ocorrer uma pequena diferença na seção exata do pilar, ele vai ter um custo bem similar. Um pilar que o ideal seria ter 25 por 40, foi feito com 25 por 45, vai ter um custo quase igual, ele vai ter um pouco mais de concreto, um pouquinho menos de aço, vai dar elas por elas, ok? No caso, o custo vai aumentar em 1, 2%, ok? Tá? E a questão é que no pré-dimensionamento e no planejamento, cada seção possui uma carga ideal mínima e uma carga ideal máxima. Okay? Não é que, para 123 toneladas eu tenho que ter um pilar de 25 por 45, não. Tá? É a questão que, para 123 toneladas eu posso ter um pilar tipo de 25 por 40 até 25 por 80, todos esses atentos. Estou demonstrando um exemplo, não é exatamente isso, só para você entender a situação. Okay? Tá? Mas a gente tem uma grande gama do que é aceitável numa carga, ok? A gente pode ter, mais ou menos, ainda vai ser eficiente. Por quê? Porque o pilar maior, a gente está gastando mais concreto e economizando aço. O pilar menor está gastando menos concreto e gastando mais aço, ok? Quando a gente sai dessa gama, aí sim, eu estou gastando muito aço para economizar um pouquinho de concreto, eu estou gastando muito concreto e não tendo economia de aço, ok? Mas, em todos os outros casos, né, a gente tem uma grande gama onde o aço está aceitável e o concreto está aceitável. Tá? E, geralmente, os prédios tem mais do que a carga máxima ideal, não é a carga máxima ideal nos primeiros 20% dos pavimentos. Okay? Então, prédio de 4 pavimentos, prédio de 20 pavimentos.
Os primeiros 4 pavimentos, muitas vezes o pilar está entupido de aço, a questão de estar uma taxa de aço próximo de 4%, o que é perfil normal no prédio de esporte, na verdade qualquer porte, né, nos primeiros pavimentos. Digamos, a partir de 4, 5 pavimentos já é normal isso, em maior parte dos casos. A não ser, claro, uma otimização, tudo mais que não vai da economia, né? Qualquer pilar ter 20 por 35 tem mesmo armadura mínima, então não muda muita coisa, mas a questão é, um prédio a partir de 8 pavimentos, praticamente sempre ele vai ter uma taxa de aço mais pesada no térreo. Ele tem uma seção constante no pilar, ok? E conforme vai subindo, ele vai ter, digamos, do 5º até o 12º pavimento, ele vai estar com uma seção e uma armadura adequada, e depois disso ele vai estar, digamos, do 13º para cima, ele vai estar com a armadura mínima, e se o pilar fosse menor, seria mais barato, ok? Isso é um padrão quase que universal de projeto estrutural de prédio com seção constante no pilar, né? E dentro da questão que uma exceção que eles têm é que na cobertura, né, se eu forçar o 19º, 10º e o 20º pavimento, ali vai ser geralmente feito um duplex, alguma coisa do tipo, né? É um custo bem maior, mas a pessoa vai lá, que vai comprar a cobertura do prédio, né? Vai pagar bem mais por aquela cobertura, e lá nessa região os pilares podem ser reduzidos ou eliminados porque não é um pavimento tipo, ok? Tá? Mas o que vai acontecer é que tipo, do 13º até o 18º vai ser uma região que está gastando mais concreto do que precisaria, né? Mesmo com a armadura mínima já atenderia uma seção menor. Motivo número 5, o prédio diminui. Tá? Novamente, isso não acontece em prédios pequenos, isso acontece em arranha-céus, né? Você vai ver qualquer projeto de arranha-céu, você vai ver que no térreo ele é maior do que ele é na cobertura, ok? Prédios altos vão reduzindo de tamanho conforme sobe, muitas vezes tem, digamos, 4 apartamentos por andar até o 8º andar e depois vai para 2 apartamentos por andar, ok? Muitas vezes vai acontecer isso, onde o prédio vai reduzindo, né? E se eu estou reduzindo o tamanho do prédio, eu estou tirando alguns pilares que estavam apoiando aquela região, né? Deixa eu pensar, tá, mas se tem um pilar que sobe 30 pavimentos, se tem um pilar que sobe 15 pavimentos, o pilar que sobe 30 tem o dobro da carga. Isso não acontece porque o sistema de contraventamento da obra é capaz de redistribuir essas cargas. Então, mesmo que um dos pilares tenha o dobro de altura, ele não vai ter o dobro de carga. A pressão vai ser equalizada pelo sistema de contraventamento da obra, ok? Então, mesmo que tenha um pilar de 30 andares, 15 andares, que só tem 15 andares, né, metade dos pilares tem uma seção diferente, o sistema de contraventamento vai mandar a carga do pilar que tem mais para o pilar que tem menos pressão, ok? Motivo número 6, o FCK é reduzido, nem sempre, mas ele pode ser reduzido tranquilamente, né? Então, ao invés de reduzir a seção dos pilares, é possível manter a seção e reduzir o FCK. Quando, digamos, chegou no 12º pavimento, ok, aqui todos os pilares estão passando com a armadura mínima. A partir do 13º, concreto com FCK menor. É uma possibilidade, ok? A maior parte dos pilares, não precisa ser todos exatamente com a armadura mínima, tá? Mas a questão é que isso traz uma redução de custos igualmente, né? Mas permite aproveitar as mesmas formas e as armaduras do pavimento tipo, né? Você vai dizer, tá, mas as vigas e as lajes também vão ter FCK menor. Porque muitas vezes, a não ser claro, né? No caso que é concretado o pilar, deve ficar 50 e depois as lajes devem ficar 25 ou 30, tá? Mas geralmente o que vai acontecer é que, se for concretado pilar e viga com o mesmo FCK, as vigas e lajes não estão com FCK menor. Só que essa redução do FCK não tem de ser crítico para elementos flexionados. Claro, se for uma laje protegida no caso especial, né? Mas no caso de uma laje armada, normalmente uma laje de vigotes protegidos ainda é considerado armado porque a proteção é na vigote, não na laje como um todo. O que vai acontecer é que a perda de resistência do concreto, como a gente tem muito concreto e uma armadura menor, né, e a questão é principalmente flexão, não é compressão, vai ser praticamente o mesmo ar de aço, ok? Você dobra o FCK de um pilar, você reduz drasticamente o ar de aço dele, ou reduz drasticamente a seção que precisa. Dobra o FCK de uma viga, vai reduzir ali tipo uns 5% na taxa de aço, ou reduzir levemente ou reduzir a largura que ela pode ter, mas não pode reduzir muito a altura dela. Ok? E se for reduzir a altura, vai ter que aumentar a taxa de aço. Então, o que acontece é que uma viga e uma laje, você reduz o FCK, não vai ter uma grande diferença na armadura, claro, exceto, né, uma viga que está no domínio 4 entupida de aço, tipo uma viga de transição. Mas se é um caso especial, daí vai ser uma questão tipo uma viga específica, pode ter uma diferença. Tá? E até mesmo a classe de agressividade é reduzida conforme o prédio sobe. Você precisa, tá, eu tenho um prédio na costa, eu tenho que considerar classe de agressividade 4, né, respingos de maré. Você acha que tem respingo de maré no 20º andar? Vai ter que ter uma onda bem alta para conseguir atingir um respingo de maré lá no pilar do 20º andar, ok? Então, o que pode acontecer tranquilamente
é que num prédio de 20 pavimentos que está numa costa, os primeiros 4, 5, 6 pavimentos ficar elevado para classe de curiosidade 4, depois vai para classe de curiosidade 3, né? Depois, no caso, o arranha-céu é autossuficiente, tá? Nem a brisa do mar vai já ter um crítico ali, né? Então, pode ser até classe de curiosidade 2, tá? A gente não tem uma base normativa exata de que altura seria essa, mas a gente sabe que isso acontece. Próximo, é possível aproveitar uma seção maior do que precisa, né? A maior inércia dos pilares no topo, né? Poderia ter um pilar bem pequenininho, mas é feito um pilar grande, pode auxiliar no contraventamento, principalmente se essa seção grande se conecta a algum outrigger ou algum reservatório no topo. A gente pode aproveitar o reservatório no topo para auxiliar a resistir o vento também. Ok? É uma modelagem especial, mas é possível aproveitar aquela região do topo do reservatório para auxiliar drasticamente no vento, né, a ponto de reduzir quase metade do movimento rotor no sistema de contraventamento. Pelo menos no núcleo rígido é possível. Ok? Talvez não metade, mas se reduzir uns 30%, já é bastante. Né? E além de auxiliar no global da obra, os pilares com inércia elevada podem ser utilizados para auxiliar vigas em voos maiores. Ok? Porque se o pilar é mais rígido do que ele precisa ser, as vigas também podem vencer um voo maior do que elas venceriam com um pilar menor. Né? E, além disso, a gente está falando de uma obra com laje plana ou laje nervurada sem vigas. Tecnicamente tem uma forma de laje plana, só não uma laje maciça plana, é uma laje maciça constante, né? Uma seção constante dela. Tendo um pilar maior, a gente vai ter uma área maior de contato, o que resiste mais punção. Vai precisar de menos aço, ou vai manter a quantidade de aço, não vai precisar mais aço para resistir à punção. Ok? E além disso, o maior peso dos pilares auxilia contra efeitos de tombamento e arranha-céus. Porque quando um prédio fica muito alto, ele começa a ter riscos de tombamento, porque ele tem uma excentricidade muito elevada. Ok? Onde o pilar começa a ficar tracionado, se ele tivesse mais peso, ele não ficaria tracionado. Okay? Ele aplicaria mais compressão na fundação, mas ele não ficaria tracionado com vento pesado. E pode acontecer muitas vezes que um pilar esteja tracionado por ventos muito pesados, e daí o custo desse pilar e da fundação é bem maior. Se o pilar fosse mais pesado, a fundação seria mais econômica. Ok? E motivo número 8, ainda é possível reduzir seção nas transições. Muitas vezes um prédio alto vai ter 2, 3 andares de garagem, seguido de pavimentos tipo e seguido de coberturas. E o último andar lá de cobertura, um duplex de cobertura, até um triplex de cobertura. Só que em alguns prédios tem até outros níveis de transição. Por exemplo, tem 2 subsolos de garagem, dele tem 3, 4 pavimentos comerciais e depois ele tem residencial. Ok? Sempre que tem essa mudança de região, por mais que complique drasticamente o prédio estrutural, mas sempre que tem essa mudança onde era uma garagem, virou um shopping, virou um apartamento residencial, virou uma cobertura, ali é possível modificar a seção dos pilares. Ok? Porque um pilar numa loja não tem que ser estreito igual tem que ser um pilar no apartamento. Okay? Um pilar de 40 por 40 vai atrapalhar bastante no apartamento. Agora, 40 por 40 numa loja, que já tem um pano aberto e tudo mais, o pilar já vai ficar exposto de qualquer maneira, não é uma diferença considerável. Entendido? Tá? Então, a gente pode reduzir ou aumentar para baixo ou reduzir para cima, né? Tanto faz. Né? Os pilares, principalmente a espessura, tem dificuldade e esse aumento de espessura pode ajudar muito na economia da obra. Né? E isso é mais fácil se aceita e executado corretamente. Ok? E por questão final, né, apesar de a opção de otimizar reduzindo dificilmente ser uma questão muito eficiente, tem várias outras escolhas de otimização que podem, na verdade, né, podem não devem ser utilizadas para reduzir consideravelmente o custo da obra. Né? Ou podem ser combinadas a redução dos pilares para otimizar mais ainda. Né? Inclusive, entra a questão que, um exemplo, justamente que eu falei, foi usar o reservatório na cobertura para auxiliar drasticamente no vento e permitir uma otimização maior de seção. Tá? Mas tem várias outras otimizações que a gente pode aplicar dentro do projeto estrutural para a questão de reduzir o gasto nos pilares e garantir a qualidade da obra ainda. Okay? Esse conhecimento de como otimizar pilares prediais é crítico para qualquer engenheiro que algum dia pretende projetar um prédio de concreto armado. E eu abordo ele no meu curso de concreto avançado. Esse curso pode ser adquirido no meu site, com o link do Linktree, que é um dos meus lados aqui tem o texto, né? Mas também na descrição desse vídeo vai ter o link, ok? E também na bio do Instagram eu deixo o link do meu Linktree, onde tem o meu site, além de várias outras redes sociais, que você pode acessar meu conteúdo, ok? Tá? Mas, por enquanto, será isso, ok?
tem vários motivos para os pilares ter seção constante, apesar de não parecer ser o ideal, na verdade, acaba sendo, em quase todos os casos, todos os pavimentos tipo tenham o mesmo pilar, beleza? Mas por enquanto é isso.